Olá, olá, gente, graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui. Este é o seu canal Ministério Vivendo em Graça, trazendo sabedoria da palavra para que nós possamos desfrutar e conhecer dessa verdade maravilhosa que os profetas do antigo pacto deixaram e as revelações do nosso amado irmão Paulo que recebeu no céu, e ali também está conhecendo a história dos circuncisos, o evangelho da circuncisão, que foi pregado pelos amados discípulos de Jesus. E hoje nós temos essas coletâneas de livros dentro da Bíblia para nos trazer grande sabedoria, tá bom, meus irmãos? Então, o Ministério Vivendo em Graça é o seu canal. Qual é o fundamento desse canal? Não é pregar para vocês a salvação, mas sim mostrar dentro da palavra que vocês já são salvos, que vocês já são filhos escolhidos do próprio Deus. Foi Ele que os escolheu, foi Ele que os reconciliou, você com Ele mesmo. Então, meus amados irmãos, esse canal não prega salvação, ensina para vocês que vocês já foram salvos. Então, se você ouvir esse vídeo e se interessar pelo conteúdo, clica o play e absorva esse evangelho maravilhoso que é o evangelho da graça de Deus pregado ao nosso amado irmão Paulo, tá bom, meus irmãos? Hoje nós vamos estar trazendo aqui várias referências do livro. Nós vamos estar trazendo aqui uma das referências, é o livro de Isaías, e vamos estar aprendendo várias lição, né? Várias coisas que ele escreveu a respeito. Então aqui hoje o assunto é a profecia do cumprimento do nascimento do Rei dos Reis, do menino que ia nascer naquela época, né? E antes de Jesus nascer, antes de o fato ser consumado, todos os todos os profetas do antigo pacto, do Antigo Testamento, já tinha as revelações dadas a eles do nascimento do Rei dos Reis, que era o próprio Deus na manifestação de carne como Filho de Deus, tá bom, meus irmãos? Então é isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Vamos estar lendo lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, tá bom, meus irmãos? Se trata assim: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te Efada será desamparada dos seus dois reis. Tá bom, meus irmãos? Então aqui já estava falando, Deus já estava dando as revelações a Isaías do menino que ia se nos dar. O menino que ia nascer por através de Maria, através da mulher virgem, que ia conceber do Espírito Santo e ia dar luz ao Rei dos Reis. Então Isaías, lá no Antigo Pacto, antes sequer da família de Judá nascer, ele já estava ali narrando o acontecimento que ia se acontecer no tempo que o menino ia nascer, tá bom, meus irmãos? Isso aqui é trazer para vocês esclarecimento do cumprimento. A Bíblia toda, ela ia trazendo o seu cumprimento, as suas pregações, os seus ensinos, e as coisas ia ter um cumprimento. E em um tempo, em uma geração, aquilo tudo ia acontecer. E aconteceu, meus irmãos, tá bom? Então aqui o assunto é para trazer isso daí. Vamos lá em Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículo 16. Versículo 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são
destruído. Meus irmãos, preste atenção. Esse versículo ali é um versículo isolado, eu até isolei ele ali. Por quê? Naquela época já acontecia as fraudes, já acontecia muito do povo enganar as pessoas, os guias. Hoje, são esses pastores que intitularam-se pastores e colocaram cargo para eles mesmos, eles como pastores dos ouvintes. Meus irmãos, o seu pastor é Cristo, você não tem pastor homem, você não pode ter homem te conduzindo, não é eu te conduzindo, eu leio o que está escrito e a palavra te conduz porque é o próprio Cristo em você te guiando. E aqui ele está te ensinando essas verdades. Eu simplesmente estou lendo, tá, meus irmãos? Naquela época, falava o quê? Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Então, meus irmãos, quantos enganadores estão dentro desses lugares chamados igreja, enganando as pessoas, iludindo as pessoas, não fazendo as pessoas, os ouvintes, conhecer a verdade sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, o livro que já está todo por completo, consumado. Então, meus irmãos, sempre quando vocês for induzidos por algum pastor que se intitulou pastor, porque hoje a posição de um pastor é dom, a pessoa chega aqui, ler e ensinar, mas ele não é teu guia, ele não é teu mestre, não é ele que te conduz. Quem te conduz é Cristo. O homem, ele engana. O homem, ele é falho. Não caia nas abordagens dos homens, meus irmãos. Vamos estar lendo também lá em Miqueias. Livro de Miqueias, para nós estar trazendo mais assuntos a respeito das revelações do nascimento do menino que ia se nos dar para Israel naquele tempo. Então, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 1 em diante. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, porque se há cerco contra nós, ferirão com a vara e no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém, Efratas, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até o confins da terra. E este será a nossa paz quando a Síria. Então, quem era que ia ser a paz? Era Cristo, meus irmãos. Hoje a paz, a nossa paz, nós estamos em paz com Deus, por intermédio do que Cristo fez. Jesus de Nazaré, o próprio Deus na figura de filho, como Jesus de Nazaré. Então, todos esses homens aqui, eles estão antes do nascimento de Jesus. Então, eles estão tendo revelações que esse menino ia nascer e esse ia de trazer a paz, ia reger todo o povo, ia guiar o povo na verdade, na luz. Entende, meus irmãos? Então, a gente tem que aprender essas maravilhas, porque isso é pérolas para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, para o nosso entendimento. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar lendo Zacarias. Zacarias, um dos grandes profetas de Deus também. Lá em capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que eu te rei virá a ti, que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E ali
e o arco de guerra será destruído. A ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto... Então aqui, ó, Zacarias já estava tendo as revelações até quando Jesus já ia ser aceito pela nação como rei dos reis. Quando Jesus entra dentro da Jerusalém, tem até um louvor que fala assim: olha quem vem lá virando a esquina, vem ele, montado em um jumentinho, vem ele, e diz assim: Jerusalém, se tu soubesse a paz que te pertence, ó Jerusalém. Então, meus irmãos, Zacarias estava já tratando dessas revelações, desde o tempo que Jesus já ia vir entrando dentro das Jerusalém montado no jumento, e todo mundo ali ia colocar os ramos, as suas túnicas, e Jesus ia passar, estavam recebendo o Rei dos Reis. Então Zacarias, antes da história do nascimento de Jesus, já estava contando essas revelações. Isso era ser profeta naquela época, meus irmãos. Profeta naquela época era homens guiados por Deus, instruído por Deus, e realmente Deus escolheu essas pessoas para ser os seus profetas na terra. Então eles anunciavam a verdade de Deus, e as verdades de Deus se concretizavam. Hoje o que acontece? Muitos dos profetas enganadores dentro das chamadas igrejas, as igrejas das instituições, com os fins lucrativos, tá, meus irmãos? E acabam enganando a multidão, falando que Deus vai fazer, que Deus está falando. Meus irmãos, não caia no conto do vigário. Estão ali para enganar. Não tem mais profeta. A palavra fala que a lei e os profetas duraram até João Batista, o último dos profetas, meus irmãos. Vocês vão ficar até quando dentro dessas igrejas sendo enganados? Sendo enganado por esses cães gulosos? Será que vocês não têm olhos? E será que vocês não têm entendimento para ler as Escrituras e buscar aprendizado das Escrituras? Será que hoje vocês não têm a rede social com vários irmãos instruídos pelo Espírito Santo a ensinar essas verdades para vocês? Será que vocês não podem abrir o coração de vocês para aprender as verdades de Deus? Será que vocês têm que ficar nos incautos mesmo desses cães gulosos que se intitularam pastores e profetas de vocês? Meus irmãos, enquanto vocês ficar nas instituições achando que aquilo ali é casa de Deus, vocês vão ser enganados e molestados, meus irmãos. Vamos aprender na palavra. Jesus falou, antigamente eu falava através de várias formas. Só que no pacto novo, ele não fala mais assim, ele fala por intermédio do Filho pelo poder da sua palavra. É na palavra, meus irmãos. Se eu tiver que falar algo que Deus está falando, eu abro a palavra aqui e rasgo a palavra aqui para vocês ouvir. E vocês aprendem da palavra. Não ouço a voz de Deus falando no meu ouvido. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra. E a palavra fala comigo, com o meu espírito, com o seu espírito. Então vocês têm que aprender isso daí, meus irmãos. Vamos aprender para que nós possamos vencer o sistema. Para que eles, quando eles virem com aqueles jeitão deles, todo gravatado, palitozinho todo moderno agora, sapatinho lustrado, eles possam passar vergonha perto de vocês. Porque eles não vão enganar mais vocês, porque vocês hoje conhecem a graça, a sabedoria e o entendimento de Deus está com vocês, meus irmãos. Então a palavra aqui é clara. Esse menino aqui ia se nos dar. Vamos estar lendo agora nos livros do Novo Testamento. Mateus. Vamos estar lendo agora no livro do Novo Testamento. Porque o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele só tem valor após a morte do testador. E quanto vive o testador, não é levado em consideração o testamento. Então, Mateus é Velho Testamento. É novo porque foi escrito depois da morte de Jesus, mas o seu conteúdo é de Jesus em vida.
no cumprimento da lei. Então é Velho Testamento, não é Novo, tá, meus irmãos? Então a gente vai estar lendo ali a respeito de Mateus. Lá em Mateus, capítulo 2 e versículo 4 em diante, né? Vamos ler o 2, capítulo 2 até o 6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, meus irmãos, quem era esse Jesus aqui? Não era o cumprimento de toda a história bíblica? Não era já o cumprimento de todos os profetas pregaram que um menino ia se nos dar e esse ia de julgar e reger as nações? E isso aqui hoje não é um fato consumado, meus irmãos? Isso aqui já não está completo. Quando Jesus foi para o madeiro, já era julgado o príncipe daquele mundo. O príncipe do mundo já estava julgado. Mas o que ia vir não tinha parte com nada daquilo. Mas quando Jesus voltasse para julgar toda a nação, aí seria o juízo de Deus. Então o próprio João Batista, ele pregava o quê? Esse batiza com o Espírito Santo. Então, quando ele morre na cruz, o Espírito foi derramado por todos. O Espírito foi derramado por todos. E no dia do ano 70, aconteceu o quê? O fogo, o juízo de Deus. Então, meus irmãos, quando tu entra hoje dentro das chamadas igrejas evangélicas, eles nunca te colocam a avançar depois da cruz. Eles não te ensinam a viver depois da cruz para cá, após cruz. Eles não ensinam para vocês que a gente devemos viver depois. Só que quando você entra dentro da igreja, o ensinamento é sempre da cruz para trás. É a história de Jesus. A história de Jesus de Nazaré era uma história para judeu, para os hebreus, para aquele povo. Não para nós, o gentio. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei e destruir a lei. E remir os que transgrediam a lei. Quem eram os transgressores da lei? Os próprios judeus. Então, ali os livros falavam desse menino, desse Senhor dos senhores, Rei dos reis. O próprio Deus na manifestação de Filho. E ele veio. E quando ele veio, meus irmãos, ali na cruz se consumou todos os acontecimentos. Então Jesus levanta o braço um para um lado, para o outro e fala: teletestai, está consumado. Então todo o teor da história bíblica, todo o teor desde lá do princípio até a cruz, até a sua crucificação, o ensinamento aqui, meus irmãos, estava baseado para esse menino que ia ser o cordeiro, que ia ser o pão da vida, que ia ser emolado, que o sangue ia ser derramado para a remissão dos judeus e para a reconciliação daquele povo que não era aceito pelos judeus. Eles passaram a ser aceitos por Deus. Então Deus o reconciliou, o povo gentil, consigo mesmo. Então toda a consumação da história bíblica aconteceu na cruz. É por isso que Paulo, quando ele teve as revelações dadas por Deus, por Cristo, ele fala: se tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz de Cristo, porque ali aconteceu todos os fatos. Ali aconteceu a consumação de toda uma era. Só que aí a gente tem que entender o quê? Que após a cruz havia aquele povo que ainda estavam vivendo antes da cruz,
passaram pela cruz e eles estavam tendo conhecimento da graça de Deus. Isso daí é o tempo da transição. Eu vou trazer um vídeo falando do tempo da transição, da cruz até o dia da queda do tabernáculo de Deus, a casa de Deus, né? O templo, que para os judeus era o sol, era o maior ícone dos judeus. Então, uma hora eu vou estar trazendo o assunto, falando sobre a época da transição, e vou falar também a época dos pactos que se cruzavam. Porque para o gentio não era para cumprir nada da lei. E para os judeus, eles ainda tinham que continuar perseverando na lei até o fim. Eles tinham que perseverar até o fim. O fim do quê? O fim que o templo ia cair. Um dia o templo ia cair. A casa de Deus, ela ia ser destronada. E assim aconteceu. No ano 70, quando Deus veio e julgou, ele com seus soldados romanos, entrando na Jerusalém, destruiu tudo. Se tirou fogo no templo. E ali se completou o que Jesus falou. Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser debulhada. Então, lembre, irmão, que todos os profetas pregavam sobre esse menino que ia nascer. E esse ia de julgar e reger as nações. E ele foi. O tribunal aconteceu quando Jesus está ali, ó. Jesus está ali, ó. Então Jesus estava pregando para eles em Mateus 24. Ali em Mateus 24 já é a pregação de Jesus para todo aquele que cresce no que Jesus pregou, no que Jesus falou, esse seria salvo. Salvo do quê, meus irmãos? Do grande dia horrível, do grande dia da destruição, do grande dia que aquela terra ia ser assolada pelos soldados romanos. Entende, meus irmãos? Tem que entender isso. Todos os discípulos de Jesus, depois desse fato, eles pregaram a salvação. Eles ali, eles estavam pregando a salvação. Paulo também pregou a salvação para tanto os judeus como para os próprios gentios também. Quem cresce não ia estar dentro da Jerusalém quando o fato ia se consumar com a queda do templo, com os soldados entrando e sitiando fogo, matando muito ao fio da espada. Muitos iam ser levados, tomados como cativos. Então ali houve uma pregação. Se você ler Lucas 21, Mateus 24, está se falando da destruição de Jerusalém. E se eles crescem, Jesus, lembra que Jesus fala, quando vocês verem a cavalaria entrando, fuja de dentro dela. Quem estiver no campo, não entre. Quem estiver no telhado, não desça nada a buscar, pegue e se manda. Porque grande ia ser a devastação daquele lugar. Ai das grávidas que amamentam, cuidado para que a sua fuga não seja no dia de sábado e nem no dia de inverno, porque no inverno era triste para andar naquele lugar. E no sábado, meus irmãos, era o dia do Senhor, na qual todos os judeus eles deviam cumprir a lei de Moisés. E a lei, no dia do sábado, eles faziam o quê? Eles trancavam as portas daquela cidade. Então eles iam ficar ali presos ali e os romanos iam pegar de braços abanando. Meus irmãos, isso é maravilhoso entender. A gente não traz aqui história para jogar fantasia na mente de vocês. Eu e maioria do povo em graça que pregam pela rede do YouTube, eles estão trazendo conhecimento para que vocês tenham conhecimento do que se consumou, do que aconteceu dentro da palavra. E hoje a palavra, ela não pode guiar vocês para uma salvação. Ela te guia para que vocês tenha entendimento que vocês foram salvos pelo que Cristo fez. Tá bom, meus irmãos? Vocês não estão ouvindo nós aqui pregar salvação para vocês. Nós estamos pregando que vocês já foram salvos. Todos nós já fomos salvos. Todos nós já fomos julgados. Naquele maior acontecimento ali, todo mundo foi julgado. O julgamento ia vir para os filhos da perdição, porque os filhos da perdição nunca aceitaram de fato Cristo. Eles viveram sempre induzidos pela lei de Moisés. E o Moisés era o Deus
que cegava o entendimento daqueles povos. Então eles não aceitaram mesmo. Então Deus tinha que destruir aquilo. E isso daí eu vou estar falando assim, mais aplausível, quando está falando aqui dos pactos cruzados e do tempo da transição, que era para que os judeus tinham que cumprir até o fim, perseverar até o fim. Eu já até fiz um vídeo falando um pouquinho a respeito. Se os irmãos olharem os vídeos aí, vai entender um pouquinho do assunto que vai ser abordado. Meus irmãos, vamos estar lendo aqui, eu marquei ali, eu não me lembro o que foi que eu marquei ali no João, capítulo, mas vamos estar lendo. Deixa eu ver aqui se tem a ver com o assunto que eu estou abordando aqui. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousará. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem era que ia batizar o povo com o Espírito Santo? Com a sua graça, com a sua rica bondade, a sua rica misericórdia? Era Cristo, o Cordeiro. Ele era o Cordeiro. E o Cordeiro já foi imolado para aquele povo, para o povo gentil e para nós, meus irmãos. A história aqui é consumada, é fato verídico, consumado. Meus irmãos, não tem explicação melhor. Aprenda a entrar dentro das igrejas hoje e viver pós-cruz. Viver e respeitar. Nenhuma igreja da instituição com fins lucrativos, eles vão ensinar isso aqui para os irmãos, meus irmãos. Não tem como eles ensinar isso aqui para os irmãos. Olha só o que João falou a respeito de Jesus. Será que eu mudei aqui? Não, né? Tá aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca que vocês vão ouvir qualquer pregador, pastor, bispo, presbítero afirmar que Jesus, que Cristo, tirou o pecado do mundo. Porque até hoje, quando tu entra nessas chamadas igrejas, eles falam que você é pecador. Eles falam que vocês ainda continuam pecando. Mas o pecado, meus irmãos, tem vídeo no canal falando a respeito também. O pecado para os judeus era a transgressão da lei, meus irmãos. O pecado que João Batista fala, tá aí o homem que tira o pecado do mundo, não era o pecado desse corpo, da natureza, do conhecimento adâmico, que me faz pender tanto para o bem como para o mal. Não é esse. O pecado removido na cruz, no dia da consumação de Cristo na cruz, foi a remissão do quê? Das transgressões. Ele tira a lei e ele remiu os que transgrediam a lei. Então, se ele tira a lei, se torna verdadeiro o que Paulo disse. Aonde não há lei, não há mais pecado. Por que não há mais pecado, meus irmãos? Porque não há mais transgressão dela. Nem que vocês quisessem pecar hoje, vocês poderiam pecar mais. Porque não há mais lei. A lei, ela foi tirada de cena. Cristo rasgou o véu. Meus irmãos, graça e paz. Seja todos abraçados pelo seu irmão João Carlos.
por Deus habitante dentro de cada um de nós em espírito, nos dando força e conhecimento da sabedoria dos altos, que nós possamos aprender a cada dia e que nós possamos ter a mente liberta de todos os incautos que esses pastores corruptos, cães gulosos, colocaram sobre a mente de cada um de vocês, mas que pelo poder do Espírito Santo nós possamos ter a mente lavada pelo fruto do Espírito Santo, que vocês possam ter o conhecimento da consumação na cruz, que vocês possam ter o conhecimento de aprender a viver após a cruz, que vocês não caiam mais no passado, de antes da cruz para trás. Vocês estão vivendo da cruz para cá. Já se passaram 2000 e poucos anos depois da sua consumação na cruz. Então, meus irmãos, aprendam. Você já é salvo no Espírito. Você é filho, herdeiro de toda a promessa que um dia Deus prometeu para aquele povo. Não para nós, porque para nós Deus não prometeu nada. Nós estamos vivendo das promessas que Deus prometeu para aquele povo. Você é abençoado com toda sorte de bênção. A sua família já é eleita, povo santo. Um povo exclusivamente de Deus. Natureza humana um dia vai ser exterminada, vai cair e vai voltar ao pó. O espírito, o corpo espiritual, o templo do Espírito Santo de Deus, esse um dia voltará para Deus. Meus irmãos, graça e paz, fiquem todos com Deus. Beijão, abração no coração de todos vocês. Quem está inscrito no canal, muito obrigado pelo amor e carinho. Os novos inscritos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que você possa ganhar sabedoria e conhecimento. Que esse canal possa te instruir em muita sabedoria. Em muitas coisas que você não tinha conhecimento, você possa passar a conhecer aqui nesse canal. Eu sou o seu irmão João Carlos, trazendo essa graça, essa pérola. Então fiquem com Deus. Fui!